pessoal, tudo bem? A Igreja Peniel tem o prazer de trazer para vocês um minuto com Deus. Eu quero que você pare o que você estiver fazendo aí na sua casa e preste atenção nessa palavra que Deus quer falar no seu coração. A Bíblia diz, Mateus capítulo 14, versículo 22, que na quarta vigília da noite estava andando Jesus sobre as águas. Jesus estava andando sobre as águas quando os discípulos o viram e pensaram que era um fantasma. Então Pedro olhou para Jesus sobre as águas e disse: Senhor, se tu és você mesmo, manda-me ir contigo por cima das águas. Então Jesus olhou para Pedro e disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quando eu vejo essa passagem, eu me lembro que muitas vezes a nossa vida, Deus nos tira de uma situação de conforto e nos leva para uma situação de desafio. Pedro então estava aqui sendo desafiado por Jesus a andar sobre as águas. No momento que Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas, Pedro realmente sai da sua zona de conforto e tira dali a sua confiança, que era ali, que era o barco. E quando Pedro toca nas águas, ele então começa a andar sobre as águas. E a confiança que estava no barco, que o barco era um lugar seguro, ali em cima das águas, Pedro não tem mais essa confiança. Pedro então está numa situação que ele se sente desprotegido. Muitas vezes na sua vida, ou nesse momento que nós estamos passando, nós nos sentimos desprotegidos. Porque fomos tirados da zona de conforto, aonde nós saíamos, trabalhávamos, estudávamos e éramos pessoas normais. Então chega um momento em que nós temos que ficar confinados dentro de casa. É nesse momento que toda a nossa estabilidade vai por água abaixo. Aqui na situação, Pedro confiava no barco. Na nossa situação, nós confiamos no nosso emprego, na nossa saúde e no nosso poder aquisitivo. E quando nós nos deparamos com a situação que estamos vivendo, que é ficar dentro de casa, nós vivemos uma situação instável. Porque agora nós não temos mais o barco, porque agora não podemos mais confiar nos nossos empregos, na nossa saúde e muito menos no nosso poder aquisitivo. Agora estamos sem o lugar onde nós estávamos de comodidade e estamos num lugar onde nós não temos nenhuma confiança. Então estamos no mesmo momento em que Pedro estava andando sobre as águas. Mas quando Pedro começa a caminhar sobre as águas, e ele olha para as águas, ele começa a ficar desesperado. Porque ele não tem mais aquilo que ele colocava sua confiança, que era o barco. E agora ele estava andando sobre as águas e qualquer momento ele poderia afundar. Mas Pedro, mesmo assim, continua a andar. Mas eu imagino naquele momento, quando Pedro levanta a sua cabeça e ele vê Jesus Cristo. Naquele momento, toda a desconfiança e toda a insegurança de Pedro, que veio sobre ele, porque ele estava andando sobre as águas, ele colocou sobre Jesus e ele diz: Jesus é a minha segurança, é ele que eu tenho que olhar, é para ele que eu tenho que ir. Imagine você, que até há poucos dias tinha uma vida normal, mas agora você não tem mais
confiança. Você não tem mais segurança em nada. Você está como Pedro. Mas Jesus está dizendo, no meio da onde você está, andando sobre as águas, levante a sua cabeça como Pedro e olhe para mim. Jesus está dizendo, olhe para mim. Coloque toda a sua desconfiança e sua insegurança em mim. Coloque toda a sua confiança e segurança que você tinha no seu emprego, no seu poder aquisitivo, no seu dinheiro em mim. Pedro, tire toda a sua confiança que estava no seu barco, que estava no barco, e coloque em mim. É isso que Jesus está dizendo para nós esses dias, que você está andando sobre as águas, meu amigo, minha amiga, mas você tem que estar confiando em Jesus, porque todos os dias quando você levantar a sua cabeça e você olhar para Jesus Cristo, você vai entender que a sua maior confiança não estava no barco, que a sua maior confiança não estava no dinheiro, que a sua segurança não deveria estar em nada relacionado à terra, mas que a sua segurança deveria estar em Jesus. E é isso que Deus está dizendo para nós hoje, para que possamos confiar nele, porque estamos andando sobre as águas, mas enquanto nós estivermos olhando para ele, enquanto os nossos olhos estiverem nele, nós não vamos afundar. E mesmo que a gente afunde, como Pedro, chegou um momento onde o desespero tomou o coração dele e o medo, porque é o medo que toma o nosso coração e desestabiliza a nossa fé. É o medo de morrer, foi o medo de ser destruído que fez que Pedro afundasse. Mesmo assim, mesmo no momento de desespero, aonde você olha e aonde você não tem mais segurança em nada, aonde você perdeu seu emprego, aonde você não tem o que comer, aonde você não tem um poder aquisitivo, Jesus vai pegar nas suas mãos e vai dizer, filho, eu estou aqui. Porque eu nunca te deixarei e nunca te desampararei. Eu pego na sua mão e te sustento porque sou seu pai. Mesmo que os seus olhos não estejam sobre mim, mesmo que às vezes você tenha olhado para a tempestade e para as águas, eu ainda sou seu pai. Querida, eu quero te dizer, Jesus não te deixa, ele não te desampara. Mesmo que os seus olhos não estiverem nele, muitas vezes por causa do desespero e do medo. Porque é o medo que te faz deixar muitas vezes o seu coração temeroso ao ponto de não acreditar mais em nada. Mas mesmo assim mesmo, Deus está com você como ele estava com Pedro. Então não tenha medo das águas, não tenha medo da insegurança. Deus é a sua segurança. Ele é aquele que te pega pela mão. Ele é aquele que está com você. E é o que ele está dizendo hoje para você. Olhe para mim. Não olhe para a situação que você está vivendo. Olhe para mim, que eu vou te sustentar andando sobre as águas. Espero que Deus possa ter te abençoado com essa palavra. Que Deus te abençoe.